Oi, gente, eu sou a Mali Gaspar, seja bem-vindo aqui ao GTV. E caso você não tenha visto o GTV de ontem, a gente tá trabalhando aqui a lição 8, que é vídeos curtinhos, vídeos bem rápidos, todos os dias que a gente vai estrear durante essa semana inteira, todos os dias, no caso de sábado, que foi ontem, até sexta-feira, pra gente poder estudar e avaliar mais sobre a Bíblia, mais sobre o conteúdo e saber mais da palavra de Deus. E se caso der certo esse quadro aqui, que eu tô querendo trazer aqui pro Instagram, a gente pode continuar várias outras semanas, mas como aqui é a primeira vez, então a gente vai ficar só essa semana mesmo, só pra gente poder pegar o gostinho da coisa. E a gente vai estar estudando a lição de domingo, dia 16 de maio, tá? Que é hoje, no caso a gente estudou ontem, dia 15, que foi a introdução do capítulo, que é a história que é a história do leproso, que é Querer e Poder, que é o nome da lição aqui, da lição 8, desse capítulo que a gente vai estudando. Tô focando. Focou. Que é a lição 8. Então a gente vai aqui rapidinho pra gente poder ler. Então começa aqui falando na lição de domingo que tem 3 capítulos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Gente, o carro tá dando partida toda hora. Toda vez que eu começo a gravar, o carro tá dando partida, mas vamos continuar. Que é Mateus, Marcos e Lucas, que tá falando sobre a mesma história, que é sobre o leproso, só que em outras visões, em outras percepções diferentes. Então a gente vai acompanhar na Bíblia. Lembrando que a minha Bíblia é da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, porque eu acho que é muito mais fácil pra gente poder entender do que aquela Bíblia que todo mundo já conhece, que é essa preta aqui, que é a Bíblia Sagrada que todo mundo conhece, porque a tradução é mais fácil, a gente consegue entender, porque também nós somos jovens, né, gente? Então a gente vai começar a nossa leitura com Mateus, capítulo 8, versículo do 1 ao versículo 4. Se você tiver sua Bíblia, pode acompanhar daí. Eu vou acompanhar da minha Bíblia, mas eu acho que eu vou deixar aqui a legenda aqui, passando, pra gente poder acompanhar tudo certinho. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então aqui tá falando aqui, como eu falei, são a mesma história, que é a história do leproso, quando ele se encontrou com Jesus e foi curado, só que em 3 percepções diferentes, ou seja, são 3 pessoas diferentes que contaram a mesma história, tá bom? Agora a gente vai ler aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 45. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: Olhe e não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois eu vim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia, por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Agora a gente vai ler o último capítulo, que é a última percepção que a gente leu aqui, Mateus e Marcos. A gente vai agora continuar aqui com Lucas, que é o último, que está em Lucas 5, do versículo 12 até o versículo 15. É bem rapidinho pra gente poder ler. Jesus cura um leproso, que é o título, bem aqui, ó. Jesus cura um leproso. Dá pra ver? Gente, tá focando? Eu não sei se tá focando, mas eu mostrei pra vocês, tá? Então, pra. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Viu Jesus o leproso, ajoelhou-se diante dele, encostou no rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus deu essa ordem: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer sacrifícios que Moisés ordenou. Mas a notícia a respeito de Jesus espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado das doenças. Porém, Jesus ia em lugares desertos e orava. Gente, é até incrível como uma única história, que é a história da cura que Jesus curou o leproso, pode ter diferentes relatos. Por exemplo, tinha muito discípulo lá, mas 3 específicas, que foi o Mateus, o Marcos e o Lucas,
que escreveram e falaram em as suas próprias palavras como aconteceu o milagre. E é muito, muito fascinante isso, que uma única história pode ter diferentes perspectivas. Então aqui a gente vai ler aqui as perguntas agora, que tem algumas perguntinhas que eu já respondi com as minhas próprias palavras, mas você também pode responder aquilo que vier na sua cabeça. Eu recomendo que você pegue um papel para você poder anotar as perguntas e as respostas, aquilo que você se sentir bem para responder, tá? Então tudo certinho. Vamos lá. Que frases Marcos e Lucas usam e Mateus não usa? As frases ou palavras que no livro de Marcos e Lucas usam e Mateus não usa. Por exemplo, for uma variação linguística que Marcos e Mateus usa e Lucas não, que Marcos e Lucas usam e Mateus não usa. São pequenas estrofes ou até frases completas que esses dois evangelhos usam e um não usa. Eu consegui achar aqui, é claro que obviamente vai de Bíblia para Bíblia, linguagem para linguagem, é claro, a sua percepção para minha percepção, mas eu coloquei a frase que fala que ele espalhou, que ele pegou, que ele curou a pessoa e ele acabou espalhando para todos, que está em Marcos 1:45 e Lucas 5:15, que eu vou colocar bem aqui, tá? Na legenda para vocês poderem, na legenda não, bem aqui, pá. Já apareceu para vocês lerem. Só dá pausa, ler tudo certinho para vocês poderem analisar as frases. Que frases Lucas usa e Mateus e Marcos não usa? Agora é o livro de Lucas. Que frase ou palavra Lucas usa e Mateus e Marcos não usa? Eu também coloquei aqui, vou colocar bem aqui, que é Lucas 5:16, que ele fala que ele se afastava de lugares, ele ia para lugar deserto, ficava lá sozinho e orava. Então, vou colocar bem aqui, só dá um pause para ler também, se você quiser. Aí bem aqui, eu acho que é a última que tá falando sobre frases, tá bom? Prometo. Que palavra e frases apenas o livro de Marcos usa? Ou seja, os outros livros não usam, só Marcos usa. Que eu coloquei que é Marcos 1:41 e Marcos 1:43. Tá passando bem aqui, de novo, dá pausa para vocês poderem lerem. Aí bem aqui, a quarta pergunta, na verdade, são 4, 5, 6, 7. São 7 perguntinhas, como eu falei, bem rápido pra gente responder. É só você ler na Bíblia, você vai lendo, você vai respondendo automaticamente, é bem rápido. Como a doença da lepra se assemelha ao pecado? Tá? Eu quero ver se você sabe. Coloca aqui nos comentários se tu souber essa pergunta, tá? Vou esperar aqui 3 segundos pra vocês poderem me falar. Pode colocar aqui nos comentários. Se você então quiser, dá pausa também. Mas vamos lá. 3, 2, 1. Já sabe a resposta? Pois eu vou te falar agora. A minha resposta, como eu falei, gente, isso aqui é lição, ou seja, cada um tem a sua própria percepção da Bíblia, do próprio percepção dos estudos, tá bom? Então, eu só tô falando aqui aquilo que eu acho que é correto e aquilo que eu também pesquisei aqui, tá bom? Mas, é claro, vai de pessoa pra pessoa, já tô aqui me justificando, caso não seja a resposta da gente não bata. Mas aqui eu coloquei que naquela época, resumindo, eu vou aqui meio que, como é que se diz? Fazer um resumão do que eu coloquei, porque até coloquei post-it pra vocês verem o quão grande eu coloquei, tá? Eu tenho aqui uma lidinha aqui o que eu coloquei, mas eu vou aqui só falar aqui o resumão. Que naquela época, e até hoje, a lepra hoje não é tão comum, como eu já falei no vídeo anterior, mas naquela época a lepra era vista com mais olhos. Por exemplo, tu pecou, tu fez um erro muito grave, então tá com lepra, porque a lepra é coisa do pecado. Então tá com lepra porque Deus achou melhor, porque tu é muito pecador, meu filho. Oxi, mó pecador tu. Então a lepra era de fato vista como um pecado. Então a pessoa que tinha lepra, ela era excluída da sociedade, fora que tinha que ver a carne nesse... Ai, gente, deve ser muito horrível. Mas ok. Aí nisso a lepra faz assemelhação ao pecado, como aqui a própria pergunta fala aqui. Como a doença da lepra se assemelha ao pecado? A lepra faz assemelhação ao pecado. Tá, Mali, mas como a lepra faz assemelhação ao pecado? É isso que a gente vai falar agora. Primeiramente, todo mundo sabe que a lepra, ela é uma doença de fora, né, do corpo pra dentro. Porque, como fazer pra dentro? Porque tu vê o teu corpo literalmente... tá dando riscada aqui meu pulso. Tu vê o teu corpo literalmente definhando, o teu corpo assim, ai, gente, literalmente morrendo, tu tá vivo. E automaticamente vai abalar o teu psicológico, vai abalar o teu emocional. E o pecado é sempre assim, só que o pecado não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Com pequenas atitudes, o pecado acaba nos dominando, a gente fica escravos do pecado.
Aí como a gente sabe que a lepra é meio que deixa a pessoa, como é que eu posso dizer? Sem sensibilidade à dor. Ou seja, a pessoa quando ela tá com lepra, ela se machuca e não sente que ela se machucou. Então isso vai o quê? Infeccionando, e para infeccionar, papo muito rápido para infeccionar. E acaba infeccionando muito rápido, a pessoa não vê, não percebe que se machucou, e quando vai ver o braço já tá literalmente caindo. Então a lepra faz isso com o corpo humano. E a mesma coisa faz um pecado. Quando a gente comete pecadinhos, a gente acaba não percebendo, e a gente não tem mais aquela sensibilidade ao pecado como a gente tinha antes. A gente acaba cometendo esse pecado mais e mais e mais vezes, e acaba cometendo outro pecado que é muito mais... Não tem pecado grave e pecado não grave, todos os pecados são graves. A gente tá quase 10 minutos aqui eu falando aqui, mas ok. Todos os pecados são graves, mas a gente vai acabando, pecando, a gente tem aquela sensibilidade de falar, não, mas é só um pecadinho que aí Deus perdoa, não. Isso aqui é pecadinho de besteira, não, que é isso, daqui a pouco eu me ajeito, eu sei que isso aqui é errado, mas eu tenho poder em mim mesmo e eu sei quando eu posso ou não posso me ajeitar. É isso que muitas pessoas acreditam, e nisso vai indo, e depois dá uma bola de neve enorme no seu problema e não sabe mais como sair. Então, essa é a resposta dessa perguntinha, que é como a doença da lepra se assemelha com o pecado, como eu já dei vários exemplos. A próxima pergunta. O leproso fez um interessante apelo, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Existe alguma dúvida na perspectiva do leproso de que Jesus é capaz ou não de curá-lo? Não tem nenhuma dúvida no leproso. Porque, como a gente já falou, o leproso ele era meio que afastado das pessoas. E o leproso tinha uma doença, a lepra, e a segunda doença que ele tinha era aquela questão que ele queria um toque, um simples abraço, como a gente trabalhou lá ontem, a gente trabalhou na lição de ontem, na introdução, que ele queria simplesmente um toque, mas ele não podia ter por conta da lepra. A lepra impossibilitava ele de ter aquele toque, aquela afetividade com as pessoas. E nisso, quando ele falou, Jesus, eu sei que tu pode me curar se tu quiseres, ele não tava falando, tipo, no sentido que ele não tinha fé. Não, ele tinha fé o suficiente, que ele acreditava que Jesus podia curar ele com uma simples palavra, mas Jesus surpreendeu a todos quando ele tocou no cara e falou, eu quero, você está curado, agora vai e faz o que você tem que fazer, mas você está curado. Quando Jesus tocou nele, deu aquela chama de esperança nele, tá? Então essa é a resposta dessa pergunta. A penúltima pergunta é, por que Jesus advertiu o leproso a não dizer nada o que havia curado ao sacerdote? Tá, a pergunta aqui que eu me gaguejei um pouco, mas a pergunta é o porquê que Jesus falou, olha, leproso, não fale que eu te curei e não fale ao sacerdote. Por que Jesus falou isso? Primeiro, tem dois motivos, né, que eu acho que deu pra sacar só com essa pergunta, mas dois motivos. Um, pra evitar aquele murmurinho de sacerdote, isso aqui é Jesus, isso aqui. Que esse é o primeiro motivo, das pessoas não poder julgar mais pedra em Jesus. E o segundo motivo, que é o principal, que é a questão de que Jesus ele não estava lá para ser uma publicidade, tipo, eu sou famoso, vem aqui que eu te curo, eu sou João de Deus. Não, gente, por favor, tá? Não faz essa comparação. Mas literalmente assim, gente, eu tô aqui pra curar e é isso. Se você quiser, vem a mim e é isso. Eu sou uma figura pública. Não, ele não tava lá pra ser essa figura pública, mas ele tava lá para curar as pessoas que fossem a ele e que pedissem por cura. Mas ele não queria que fosse espalhado nessa maneira, tipo, Jesus me curou, vai lá pra ele te curar também. Não, porque Jesus ele não queria chamar marketing, mas ele queria chamar almas de verdade para ele. E agora a última pergunta pra gente finalizar aqui nosso vídeo, que já vai dar quase 15 minutos. Vamos lá. De que história da Bíblia esse fato te faz lembrar? Bom, isso aqui é uma pergunta muito pessoal do que essa história da Bíblia te faz lembrar outras histórias, mas eu coloquei na história daquela mulher. Eu acho que você já conhece, que aquela mulher que ela sangrava durante muito tempo. Foi, acho que, se eu não me engano, foi 12 anos que ela ficava sangrando todo o tempo. Não parava, não tinha tempo. Não, e quando ela simplesmente tocou nas veias de Jesus, Jesus curou ela. Ela falou, Jesus, filho de Davi, o Senhor me curou. Aí ele, vá para sua casa e peça para os sacerdotes, para as pessoas de examinarem e falar que você está realmente curada. E nisso isso aconteceu. Na verdade, a história é muito mais ampla, tem um significado muito enorme para nossa vida. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando sobre essa mulher. Mas o vídeo de hoje termina aqui. Que pena. O vídeo de hoje termina aqui, então até amanhã, gente. Mas antes da gente terminar aqui, eu gostaria de orar por você hoje, tá? Uma simples oração rapidinha, só pra Deus abençoar o seu dia, que seu dia seja bem, tá bom? Oremos.
Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Eu lhe agradeço pelo dia que começou, pela tarde ou pela noite, que eu não sei que horas o seu filho ou sua filha está vendo esse vídeo. Mas eu lhe peço, Senhor, cura na vida dessa pessoa. Tanto cura física, se ela estiver passando por algum problema, tanto cura espiritual, que eu sei que é muito grave, Senhor. Eu sei que o Senhor pode curar, porque o Senhor é médico dos médicos, Senhor do Senhor, e o Senhor pode curar se quiser. Então eu lhe peço, Senhor, cura na vida dessa pessoa. Muito obrigada por tudo, nos abençoe e nos dê um ótimo dia. E amanhã é um dia abençoado e iluminado em tua presença. Amém. Um beijo e fique com Deus.